abreviar o café para começar com a política, né? Essa aqui é mais uma edição do Café com Políticas. A gente está trazendo aqui hoje duas pessoas muito legais e queridas também pessoalmente da gente. O professor Marco Antônio Teixeira, que eu chamo de Marquinhos, e ele me chama de Carlão. Eu acho que é autoexplicativo. Tem história. Pra vocês terem uma ideia, eu e o Marquinhos nós nos conhecemos da graduação, há muito tempo, né? Há muito tempo. Muito tempo. E trouxemos também a professora Úrsula Pérez, que vai nos ajudar aqui a refletir sobre o rio que passa na nossa terra, né? O Tejo não é mais bonito que o rio que passa na minha terra, porque o rio que passa na minha terra não é o Tejo. O rio que passa na nossa terra é o Ricardo Nunes, né? Não é o Tejo, é a administração Ricardo Nunes. É a que está fazendo 100 dias agora de uma nova administração, uma vez que a administração passada ele já era o prefeito, mas não havia sido eleito prefeito, né? Quis a sorte que ele assumisse como prefeito. Fazer uma introdução muito rápida para que tanto o Marco quanto a Úrsula possam desenvolver o raciocínio deles. Olha, foi uma eleição interessante do ponto de vista dos recursos públicos que foram gastos ali. Eu não estou me referindo a fundo partidário ou fundo eleitoral, estou me referindo a dinheiro na veia. Vou usar um número aqui que eu não tenho certeza, mas é em torno disso, me parece que foi alguma coisa perto de 8 bilhões de reais gastos numa série de obras, sem número de obras em São Paulo, e muitas delas feitas sem os processos normais, né, licitatórios, muitas obras feitas em regime de urgência, enfim, que é sempre uma coisa muito complicada para a administração pública. Além disso, tivemos uma série de implicações ali naquela eleição, ameaças, enfim, envolvimento daqui e dacolá, não é só um partido, mas vários partidos com crime organizado, enfim, uma balbúrdia, para usar a expressão de um ex-ministro da Educação de não saudosa memória, mas uma balbúrdia muito grande naquela eleição e de recursos públicos. E hoje, passados 100 dias, eu estava ouvindo a CBN de manhã, vindo para cá, e estava ali uma reportagem qualquer, confesso que não estava prestando muita atenção, e aí o sujeito lá da CBN, o âncora, disse, eu queria morar nessa cidade, né? Era alguma coisa em relação à cidade de São Paulo, alguma coisa em relação a um serviço da cidade de São Paulo, e o sujeito falou assim, queria morar nessa cidade, porque o discurso oficial não é a cidade de verdade, não é a cidade que a gente vê. Para falar só de algum singelo, simples, a mobilização urbana, eu moro no Butantã. Se eu sair de casa às 6h15 da manhã, eu estou aqui, é uma maravilha, eu estou aqui às 6h30. Né? Se eu sair de casa às 6h30, eu estou aqui às 7 horas. Se eu sair de casa às 7 horas, eu chego quase às 9. Enfim, essa cidade é assim. Isso para falar de mobilidade urbana, do trânsito. Se a gente for falar de saúde, educação, segurança, disse para vocês aqui, eu moro no Butantã. A alguns quilômetros, poucos quilômetros da minha casa, ontem teve uma morte, um assassinato. Aliás, embaixo do prédio de onde é a CBN hoje. O sujeito estava assaltando uma senhora, um arquiteto sobe com o carro para impedir o cara é morto. E isso tem acontecido com muita frequência em São Paulo. Sabe, de me dizer, olha, a questão de segurança pública é um problema do governo do Estado, mas o prefeito se comprometeu com isso também. Então eu estou falando de mobilidade, estou falando de segurança pública, falei aqui dos gastos públicos, do que se gastou, enfim, tem tanta coisa para a gente analisar que é impressionante o potencial da conversa que a gente pode ter hoje aqui. Nós estamos em mais uma edição do Café com Política. O Café com Política é uma iniciativa do Centro de Gestão e Políticas Públicas, coordenado pelo professor Marcelo Marquezini, que está ali. Nós nos reunimos a cada mês com um assunto diferente, com a expectativa de gravar um material que possa servir para consulta do futuro. Esse material vai ficar no nosso site, vai ficar à disposição de futuros pesquisadores. E também dessas conversas, essas conversas geram uma agenda de pesquisa. Pode ser que daqui um doutorando como o Luciano, que eu não vi há muito tempo, que foi meu aluno no mestrado, possa tirar daqui alguma questão que possa ajudá-lo na sua tese de doutorado.
tá bom? Então, muito obrigado, Marco, muito obrigado, Úrsula. Você que está com colinha na mão, você quer começar, Marquinhos? Por favor. Vamos lá. É bom. Boa noite a todas, boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui nessa atividade conjunta, não é? A gente está criando um hábito bastante saudável, não é? Que é conversar mais e aproximar mais as instituições, não é? E eu acho que a gente tem muito a fazer juntos, inclusive, não é? Obrigado, Carlos, estou chamando ele de Carlos, né, pelo convite. Professor Carlos Melo, prazer estarmos juntos de novo, Úrsula. Marcelo, obrigado novamente por receber aqui. E como o Carlos disse, temos aqui uma agenda bastante sedutora por várias razões, né? Eu acho que, primeiro, que governar São Paulo, a cidade de São Paulo, não é trivial. Tá? E não é trivial por quê? Porque nós estamos falando de uma prefeitura de cidade que projeta ou mata uma liderança nacional. O Haddad já chamou São Paulo de cemitério de políticos, né? Mas, de todo modo, a cidade de São Paulo é vitrine para uma eleição presidencial. E falo isso porque eu acho que a Úrsula vai tratar muito melhor disso e de maneira muito mais apropriada do que eu. Nós estamos falando de uma cidade de 12 milhões de habitantes, 10 milhões de eleitores, mais ou menos, né? Quinto orçamento do país, ou seja, só perde para a União, para o Estado, para Minas Gerais e o Rio de Janeiro, se não me engano. O Estado do Rio de Janeiro, né? O Estado do Rio de Janeiro, e é uma capital global. Portanto, a cidade tem um status que muitas vezes o prefeito que ocupa a gestão da cidade não tem. Está muito distante daquilo que a cidade espera, não é? E por que isso? Porque a cidade também tem produzido lideranças do inesperado. Ricardo Nunes é esse tipo de liderança, não é? Ou seja, o imponderável, o imprevisto, de alguém que, de certa forma, assumiu a prefeitura de São Paulo, foi reeleito, e nesse momento, não esconde isso para ninguém, é disso que eu vou tratar aqui, tá? Dependendo da peça do xadrez, será candidato ao governo do estado de São Paulo. E se vocês forem olhar, boa parte das aparições públicas dele nesse momento tem sido para criticar o governo federal. Quando não, o seu próprio vice, Coronel Melo Freire, que é do tema da segurança pública, pega o tema da segurança para cobrar o governo federal. Basta nós lembrarmos do assassinato do agente do CET, quando o próprio coronel, em entrevista coletiva, disse, olha, morreu mais um cidadão desprotegido pelo governo federal. E aí a gente pergunta, né, será que é só desprotegido pelo governo federal? E o próprio coronel Melo Freire ainda encerra a entrevista dele dizendo, se quiserem que eu ensino como resolva, me chamem que eu sei como resolver. Ou seja, a agenda nacional está na agenda da cidade de São Paulo. Mas quem é Ricardo Nunes? Eu acho que vale a pena a gente contar um pouco da trajetória para nós compreendermos, sobretudo, que foi uma liderança que, de alguma maneira, teve fortuna e virtude, ou virtude e fortuna, né? Ou seja, estava no lugar certo, no momento certo, e soube aproveitar a oportunidade. Ricardo Nunes foi base de Haddad, fez parte do grupo que encaminhava a defesa do governo Haddad na Câmara Municipal e hoje é, digamos assim, na retórica, um grande antipetista, sobretudo. Eu não chamaria de bolsonarista, não é? Mas alguém que surfa no bolsonarismo para poder se viabilizar politicamente. Ele surge politicamente em 1992, jovem ainda, quando foi candidato a vereador com 23 anos. Teve 3.200 votos. É eleito vereador em 2012 com 30.700 votos, com a base eleitoral muito fortemente concentrada no extremo sul da cidade. Capela do Socorro, Grajaú, Marcilac, por conta, sobretudo, de um trabalho regionalizado que ele já fazia e da proximidade dele com o grupo do vereador Milton Leite. E tinha uma característica que agora volta nele, não é? Ou seja, na Prefeitura de São Paulo, a Úrsula acompanhou mais de perto, ela pode até tratar disso melhor, sobretudo na continuidade do mandato do Bruno Covas, ele foi alguém que, de certa forma, manteve uma composição de um governo absolutamente plural. Você deve se lembrar, lá na Secretaria de Cultura ficou por um tempo a Lei Youssef, que é egresso do PSOL, a Marta Suplicy ficou e depois permaneceu no governo também, e boa parte do Tucanato ficou no governo também. E isso o blindou, inclusive, de posturas que tinha mais a ver com seu perfil de origem. O que eu chamo de perfil de origem? Ele defendeu a anistia dos templos religiosos irregulares na revisão da lei de zoneamento.
e ele defendeu a exclusão de temas como sexualidade e gênero na revisão do plano de educação municipal da cidade de São Paulo, isso antes de ser prefeito. E muitos temiam, inclusive, quando ele foi indicado vice do Bruno Covas, que ele encampasse o movimento Escola Sem Partido nas escolas municipais, o que de fato acabou também não acontecendo. Talvez muito mais pela pluralidade do governo montado pelo Bruno Covas e pelo fato, como o próprio Carlos aqui falou, de não ser um governo Ricardo Nunes ainda. O governo Ricardo Nunes começa agora, de fato, após a sua reeleição. Ele foi reeleito para o segundo mandato com dobro de votos, 54.600, aí junto com Dória e Covas, né? Foi relator do orçamento da Prefeitura de São Paulo e parece que teve uma importância estratégica para a Prefeitura naquele momento, né? Teve uma discussão sobre resíduos, ele virou uma espécie de representante dos caçambeiros, numa cidade que a todo momento se parece muito mais um canteiro de obras, né? Presidiu a CPI da sonegação de impostos e que teve uma repercussão pública gigantesca, sobretudo por ter acusado dois grandes bancos, né, o Itaú e o Santander, de terem uma dívida enorme de ISS com a cidade. Não sei como isso ficou, mas aquilo também colocou o Ricardo Nunes na agenda pública de maneira bastante intensa. Por conta disso, tentou ser candidato a deputado federal em 2018 e não foi eleito. Tá? Ficou com uma votação bastante aquém daquela que seria necessária para ser escolhido. Onde que vem o grande salto da vida dele, do ponto de vista político? Não é? Quando ele é indicado a vice do Bruno Covas. E ele foi indicado por uma escolha absolutamente fora dos padrões de aliança partidária. Quem eram os nomes naquele momento? Joyce Hanselmann, que ainda tinha um certo prestígio, não é? Mas parece que o Bruno Covas temia alguém de muita visibilidade que pudesse passar a impressão para a cidade que tivesse numa chapa duas pessoas com estatura de candidato a prefeito. Então escolheu-se um Ricardo Nunes, um vereador tímido, tido como alguém que era ofuscado pelo Milton Leite, por isso que, apesar de ter ocupado postos chaves na Câmara, não liderava a Câmara Municipal. Tá? Era alguém que era muito mais liderado do que se colocava como liderança. E teve o aval do Milton Leite para ser candidato a vice, apesar de serem de partidos diferentes. O Milton Leite do União Brasil, o Ricardo Nunes do MDB. E o aval do Milton Leite não é pouca coisa, né? A gente costuma dizer que o Milton Leite é o primeiro-ministro da cidade. E continua sendo até hoje, apesar de estar fora da Câmara Municipal de São Paulo. Foi alguém que influenciou diretamente a escolha do presidente da Câmara Municipal. Então, com a morte do Bruno Covas em 2021, o Ricardo Nunes assume a prefeitura da cidade e passa a ser conhecido pelos paulistanos. Até então era alguém pouquíssimo conhecido. Manteve a mesma base de composição do seu governo, não fez grandes alterações, chegou a dizer publicamente que seria a continuidade do governo Bruno Covas e começou o inferno astral dele quando ele procura o apoio do bolsonarismo, que não é na eleição municipal, começa no apoio que ele deu ao Bolsonaro na eleição de 2022. Tá? Mas naquele momento foi possível ele apoiar o Bolsonaro e manter a Marta apoiando o Lula. Como foi possível também manter alguns tucanos importantes ainda dentro do governo sem ter uma posição de eleição presidencial muito clara. Por quê? Porque o destino da Prefeitura de São Paulo ainda não se colocava do ponto de vista da disputa. E em 2024 isso de fato acontece. Há o desembarque do PSDB, tá? O grupo tucano, que era contra o apoio ao Ricardo Nunes por conta de não querer fazer aliança com o bolsonarismo, se recusa a apoiá-lo e sai do governo. A Marta Suplicy sai para ser candidato a vice do Boulos, e o grupo do PSOL já havia sido extirpado da própria Secretaria de Cultura também. Então, a feição do governo Ricardo Nunes passa a ser uma feição mais conservadora, que vai ser vista, inclusive, na campanha para a eleição municipal. Em 2024, a Prefeitura começa a criar dificuldades, vocês devem ter visto isso como notícia na imprensa, inclusive para o acesso ao aborto legal, tá? O que motivou, inclusive, um pedido de esclarecimento do Supremo Tribunal Federal e depois uma decisão para que a Prefeitura mantivesse a política nos padrões de normalidade. Não é? Bom, reeleito, não é? O Ricardo Nunes teve durante esse processo talvez uma medida que eu acho absolutamente controversa,
que foi a adoção da tarifa zero durante os domingos. Por que eu acho absolutamente controversa? Porque as pessoas que têm idade, como eu e o Carlão, devem se lembrar que isso quase custou o mandato da Luíza Erundina. Falar em tarifa zero na cidade de São Paulo em 1989 era quase que um ataque ao bom senso do mercado. Ele inicialmente queria implantar a tarifa zero de maneira generalizada no transporte coletivo e depois criou a tarifa zero durante os domingos como uma estratégia de ampliar o acesso a lazer na cidade de São Paulo. E se vocês olharem recentemente, acho que essa semana ele tomou a decisão também de que mães que levam crianças para creche, acho que até 4 anos de idade, não sei concretamente qual é o limite, também não pagam mais ônibus dentro do sistema da rede municipal da cidade de São Paulo. Também, essa semana, ele teve um grande conflito com a Câmara Municipal de São Paulo, porque parte da Câmara Municipal de São Paulo queria implementar o chamado orçamento impositivo. E ele conseguiu inviabilizar que as emendas na Câmara Municipal, a Úrsula pode tratar disso muito melhor do que eu, tivesse essa característica daqui para frente, porque, de certa maneira, poderia inviabilizar alguma ação do governo dele que dependesse dessas questões. Partindo para as questões finais, o que eu vejo? E aí eu volto para o começo. Uma agenda nacionalizada em busca de uma candidatura ao governo do Estado. E essa candidatura ao governo do Estado, acredito eu, que nasce muito em função da lealdade que o Nunes passou a ter na relação com Tarcísio Freitas. Que decorre do quê? Decorre do fato do governador do Estado, no pior momento da candidatura Nunes, não tê-lo abandonado. Muito pelo contrário, não é? Ter fortalecido muito a presença na campanha de rua e ser visto pelo Ricardo Nunes e pelo grupo que está próximo do Ricardo Nunes como um dos principais responsáveis pela sua eleição à Prefeitura de São Paulo. Então, é muito possível que o Tarcísio Freitas venha a ser candidato a presidente pela força da gravidade, não por vontade própria, mas pelo vácuo que vai se criar no bolsonarismo. A vaga para o governo do Estado fica em aberto. E essa vaga pode ser ocupada pelo Ricardo Nunes. Se vocês notarem, o Ricardo Nunes jogou o problema da Enel no colo do governo federal. O Ricardo Nunes atacou o Eduardo Suplicy recentemente pelo PL em relação ao espaço seguro, que o Suplicy apresentou para a questão de droga, que está associada àquela coisa de redução de dano. Criticou o preço do ovo. Tem uma demanda para chamar a Guarda Civil de polícia municipal, tá? Tratando o tema da segurança, e vocês devem ver que está cheio de viatura da Guarda Civil agora por todos os lugares, e viaturas assim muito bem apresentadas. Programa Smart Sampa, se não me engano. Vem defendendo a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e, inclusive, confirmou que estará no ato e vai subir no caminhão para fazer discurso no ato em defesa da anistia que vai ocorrer na Avenida Paulista no próximo domingo. Atacou o Alexandre Moraes recentemente por conta do chamado muro da Cracolândia, porque o Alexandre Moraes pediu esclarecimento à prefeitura. E o seu vice, que é o Coronel Melo Araújo, que nessa peça de xadrez deve herdar a prefeitura de São Paulo, se o Ricardo Nunes sair para candidato a governador. É bom lembrar, chefe do executivo que sai a candidato a outro cargo, sai do mandato. Sendo eleito ou não, não volta para o cargo. Então talvez esse seja o principal prêmio do bolsonarismo. Herdar a Prefeitura de São Paulo, que, como eu disse para vocês, não é pouca coisa. Tenta imaginar os experimentos que se poderá ter numa cidade como essa, de alguém que assume a direção com um perfil que, de certa forma, pode representar muita transformação, e não estou fazendo aqui juízo de valor, em termos de políticas públicas, em termos de pensar o que é a cidade. Basta a gente lembrar que, recentemente, o Coronel Melo Araújo, protagonizou, inclusive, uma grande confusão pública com o padre Júlio Lancelotti, que já vinha sendo alvo, inclusive, de parte da bancada na Câmara Municipal mais ligada a esse segmento chamada da bancada da bala. Então, os 100 dias de governo, Carlos, tem sido muito mais para um projeto político de poder do que voltado para pensar, digamos assim, os problemas mais concretos da cidade. Mas, obviamente, que a gente vem de uma escola que a gente sabe muito bem, A variável política, ela nunca sai nem no começo nem no final do governo, porque quando se toma posse já se pensa, inclusive, em quais serão os próximos voos ou, de certa forma, na reeleição. Mas como não há reeleição para ser pensada, o intervalo de 2 anos talvez seja o intervalo mais curto,
e que vai exigir, de certa forma, maior capacidade de produção de fatos que o prefeito vai ter. Tá? Mas, de todo modo, o Ricardo Nunes, de 2025, reeleito em 2024, não tem mais a sombra do Bruno Covas para poder se encostar. Daqui para frente é o Ricardo Nunes. E, ao mesmo tempo, também ele não tem mais o Milton Leite na Câmara Municipal como grande avalista, o que pode ser bom, mas pode ser ruim também. É isso. Muito bem. O que eu entendi aqui, o perfil que você faz é um perfil político, quer dizer, a parte da questão administrativa, você teve nesses 100 dias o prefeito se colocando como um ator político de maior relevância, com vistas ao governo do Estado e a um projeto nacional dentro da lógica do antipetismo. Interessante. Úrsula, o tempo é seu para a abordagem que você entender ser melhor, tá bom? Bem, queria começar agradecendo ao Carlos, ao INSPER, o convite de estar aqui, poder fazer essa conversa com vocês. É um prazer enorme dividir essa bancada aqui com o Marco Teixeira. De fato, essa relação institucional, né, de a gente poder fazer esse diálogo INSPER, GV e USP, eu acho que é super importante pensando em políticas públicas. E especialmente agradecer ao Marcelo pelo convite para a gente poder fazer essa reflexão aqui coletiva. O Marco trouxe questões aí muito importantes, né, a respeito da política e da característica política deste mandato, deste prefeito, como é que ele tem encaminhado, o que ele está projetando para o futuro. E trouxe também alguns contornos aí da cidade de São Paulo que eu queria reforçar, porque, de fato, governar São Paulo é algo bastante distinto de qualquer outra cidade desse país. Nem com o Rio de Janeiro a gente consegue ter uma comparação muito acertada. Então, acho que vocês têm a dimensão de quanto é o orçamento de São Paulo, certo? Em torno aí de 110 bilhões, 125 bilhões, a depender de quanto a gente junta aí de intra-orçamentárias, capital. Então, São Paulo, como eu falei, está ultrapassando o orçamento do Estado do Rio de Janeiro se a gente considerar a pedaço sem déficit, porque eles estão entregando um orçamento deficitário, o Estado. Então, São Paulo tem um orçamento que não está deficitário e é maior aí do que o Estado do Rio de Janeiro. Então, é um orçamento de uma cidade-estado e que, diferentemente da maior parte das cidades brasileiras, tem mais receita própria do que recursos de transferência. E isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença no diálogo federativo. São Paulo tem, nos seus impostos, né, e nas suas receitas próprias, 70% das receitas correntes. O ISS de São Paulo, são 37 bi, é quase metade dessas receitas próprias. Mais da metade, é quase comparável aí com o orçamento de Mato Grosso, do estado do Mato Grosso de Goiás, o ISS de São Paulo. E é uma pujança, gente, que cresce em termos reais 14% ao ano. Pelo menos crescia até agora, a gente não sabe o que vai ser depois da implementação da reforma tributária. Esse é um dos grandes temores também da administração, porque vocês sabem que vai ter mudança, tem toda uma redistribuição, o ISS vai juntar com o ICMS, então isso deve mudar para todo mundo, e, obviamente, cidades como São Paulo, a perspectiva de que se perca um pouco para a maioria poder ganhar. Então, a gente não sabe, e isso é uma das dúvidas. O que será da administração? Uma preocupação interna que isso pode ter aí uma perda, um decréscimo, e trazer insegurança aí para a cidade. Mas voltando aos contornos da cidade, no ponto de vista do que a gente tem hoje, você tem, então, uma cidade com muita pujança, com muito recurso, mas que é absolutamente centralizada. Então, esse orçamento enorme de 110, 125 bilhões, ele é administrado, em boa parte, a partir do núcleo dos gabinetes dos secretários, ou do núcleo ali que está na prefeitura. Pelo bem e pelo mal, né, que boa parte das coisas eu posso ter na centralização até maior agilidade, mas na resolução de problemas do dia a dia da cidade, a centralização em São Paulo não tem deixado um rastro de satisfação para a resolução dos problemas cotidianos das pessoas, né? Então, cidades globais, né, como o Marquinho falou, comparáveis, como Londres, por exemplo, como Paris, é uma situação bastante distinta em que você tem um peso de descentralização. Londres é o estado, o exemplo mais comparável, em que ela é absolutamente descentralizada. Os orçamentos dos boroughs, que seriam as subprefeituras deles, é maior do que o da prefeitura. Aqui é o contrário, as subprefeituras nossas, elas cuidam de poda de árvore, de limpeza de boca de lobo e alguns outros poucos serviços.
Então, a pessoa que está lá com problema na questão da educação e da escola, ela não vai bater na sua prefeitura, ela vai ter que procurar a regional de educação. Uma pessoa que tiver com problema de saúde, ela vai ter que procurar a coordenadoria da saúde. Uma pessoa que tiver com uma questão de assistência, ela vai lá no CRAS, na coordenadoria de assistência. Então, São Paulo é uma cidade centralizada em que os serviços não estão organizados pelo território. E o território tem 12 milhões de habitantes e é super extenso, e isso complica. Então, administrar isso é difícil para qualquer prefeito. Qualquer prefeito. Se você não tiver um bom projeto político, né, um bom projeto de governo, mais capacidade de gestão, mais governabilidade, né, os 3 vértices do Triângulo de Matos, você não administra a cidade. Ou administra para um lado só, né, para uma perspectiva só. E essa é uma discussão de sempre na cidade, e a dúvida nos últimos anos é qual é o projeto político deste governo. E como é que está a capacidade de gestão. Capacidade de gestão depende da máquina burocrática, que tem ilhas de excelência em São Paulo muito, muito importantes. O núcleo de arrecadação, o núcleo de accountability da cidade, a escola de formação tem aprimorado muitíssimo, vocês devem conhecer, MASP. Tem várias áreas muito boas, mas tem outros núcleos assim muito complicados. As obras que foram feitas nos últimos anos, 3 anos, foram obras simples de engenharia. Porque se precisar de obra complexa de engenharia, não tem engenheiro disponível para fazer todas essas obras na cidade. Essa é uma questão muito preocupante. Uma cidade com esse tamanho de orçamento tem limitações na sua estrutura de servidores para fazer a implementação de questões mais complexas, a contratação, a licitação de processos mais complexos. Então, com isso tudo, você tem uma complexidade que, para você desvendar e para desenrolar, não basta ter apenas recurso. Durante muito tempo, a gente insistiu que São Paulo estava quebrado, vocês devem ter ouvido isso, super endividado. E essa questão foi se reorganizando a partir de 2014, 2015, 2016, você começa a ter outro cenário. A renegociação da dívida foi completada, depois foi feita, ainda no período do Bruno Covas, um ajuste previdenciário. Você teve uma articulação para resolver a questão do Campo de Marte com o governo federal. Tudo isso, gente, mudou o cenário fiscal de que esse orçamento de 110 bilhões passou a ter espaço para fazer investimento, coisa que antes não tinha. O ano passado, o volume de investimento foi mais de 15 bilhões. O Carlos está certo, porque obras mais específicas foi em torno de 7, 8 bilhões, mas as despesas de capital como um todo foram 15. Isso é uma loucura para quem olhava a cidade e viveu a cidade lá atrás, que falava, a gente para conseguir 3 bi para fazer investimento é suado. Imagina você chegar a 15. Então, o que mudou? E como é que a gente não vê uma revolução na cidade? Porque não necessariamente esse investimento foi feito pensando nessas questões mais estratégias, né? A gente gastou muito dinheiro com pequenas obras, muito dinheiro com asfalto, recapeamento, e também com compras de terreno e outras coisas que podem vir a dar vazão, né, na questão do pode entrar, a ver o que vai acontecer. Então, tem questões aqui de projeto político, de capacidade de gestão, né, de estratégia de uso desse recurso. Então, ficou muito tempo sem recurso, depois resolveu o problema, passou a ter caixa e ficou praticamente 4 anos acumulando caixa. A gente chegou a ter um caixa acumulado na cidade de São Paulo de 30 bilhões de reais. A gente tinha receita de aplicação patrimonial absurda, porque só com caixa de 30 bi, só aplicando isso, você já tem receita. Só que a prefeitura não é banco, né, gente? O caixa, em 2023, 2024, baixou enormemente. A cidade hoje tem um caixa livre das obrigatórias de 7 bilhões. Né? Para quem teve 40 é pouco. Mas para quem viu essa cidade vendendo o almoço para comprar o jantar, é um caixa importante. Qual que é uma questão hoje, nesses 100 dias que a gente está vendo? A prefeitura começou com o freio puxado. Por quê? Porque há uma preocupação que o que foi feito nesses 2 últimos anos, né, nas vésperas aí de uma mudança de processo, de uma eleição, foi gastar bastante, não só com investimentos, gente, mas também com serviços. Então, São Paulo, vocês sabem, resolveu a fila de creches. Vocês devem ter visto, lido sobre isso. Como? Construindo um monte de creche? Não. As creches, mais ou menos, já existiam as construídas. São Paulo conveniou muitas novas creches. Isso é contratação de serviço. São Paulo resolveu outra contratação de serviço de saúde e vários outros serviços. As despesas correntes de São Paulo hoje crescem real 8% ao ano. As receitas correntes crescem
6,5%, quase 7%. Então, a preocupação deles hoje é a despesa corrente cresce mais rápido que a receita corrente. Ou seja, a gente vai ter um comprometimento muito em breve, se não reorganizar isso. Então, eles puxaram o freio. Até porque tem uma regra do governo federal que se você gastar mais do que 90% das receitas com despesa corrente, não consegue contratar operação de crédito. E São Paulo está tentando contratar muita operação de crédito para comprar o ônibus elétrico e fazer o investimento numa cidade que se preocupa aí com as mudanças climáticas. Então, esse é o cenário, vamos dizer, fiscal, financeiro da cidade. Tem recurso, não está claro qual é a estratégia. Acabou de sair o programa de metas. O que a gente vê do programa de metas? Um foco em educação, que é óbvio, porque educação é obrigatório, tem que gastar o dinheiro. Um foco na saúde, que é óbvio, mas tem dúvida de como é que vai ser isso, porque me parece que o foco segue sendo muito a questão hospitalar, muito mais do que preventivo. E um foco muito grande em segurança pública, em contratação de guarda civil, em compra de equipamento e em compra de armas. Está lá não letais. Agora, que tipo de arma não letal essa não sabemos. E isso responde à pesquisa que a Rede Nossa São Paulo fez e que a gente está vivendo no dia a dia, de que o principal problema do paulistano hoje é violência e insegurança. E que 70% das pessoas entrevistadas disseram que se pudessem ir embora dessa cidade. Não sei se é esse o sentimento de vocês também, mas boa parte das pessoas falam, eu não vou embora porque aqui tem emprego. Mas tem emprego, mas para chegar no emprego demora 1h30. O segundo problema é a mobilidade. Então, também tem uma perspectiva de investir em mobilidade, só que, gente, a perspectiva lá colocada nas metas de que vai se resolver problemas de mobilidade, retomada de corredor, está colocada há 10 anos. Não é algo que você faça com contratação de emergência. Você tem que ter estrutura de licitação, estrutura de condução de obra importante, porque corredor é muito mais complexo do que fazer recapeamento e asfalto. Então, como é que isso vai acontecer? Por hora, a gente ficou sabendo que tem um programa de metas, mas ele ainda não foi debatido, vai ter as próximas audiências públicas durante o mês de abril e maio, e para chegar numa versão final. Não ficou muito claro para mim ainda, olhei muito en passant, porque acabou de sair, né, tem um dia, o programa de metas, do que temos de estratégia para além dessas grandes áreas, saúde, educação, segurança e mobilidade. Essas áreas são ruins? Não. Todo mundo acha que tem que investir em saúde, educação, segurança e infraestrutura. Agora, como? A alavancagem que está sendo feita na questão do subsídio à tarifa, eu também tenho enorme preocupação. Ainda que eu tenha lá minhas trocas com os colegas que acham que a gente tem que insistir nisso, a gente insistir nisso, gente, significa que a gente vai colocar tipo 12 bilhões, 13 bilhões para subsidiar a tarifa. Se a gente quiser tarifa zero para todo mundo. A gente já gasta quase 7 bi com tarifa subsidiada. Vai aumentar, porque ele resolveu aumentar agora para as mães. Faz sentido? Essa é uma questão política e uma questão social, se a sociedade toda acha que isso faz sentido. Gratuidade para as mães de uma determinada classe social, renda e com mãe solo, enfim, todo sentido. A grande questão é sempre o trade-off. A gente não investe, a gente está gastando 7 bi, se aumentasse para 12 para ter para todo mundo, isso é tipo 6 vezes mais, ou quase 5 vezes mais do que a gente tem gasto em habitação na cidade de São Paulo. Então, é sempre essa perspectiva que a gente tem que pensar. A gente vai gastar nisso, não vai gastar em outra coisa. 110 bi é enorme, ou 120 bi é enorme, mas tem milhares de coisas para fazer, e São Paulo é uma das cidades em que a população em situação de rua mais aumenta. Então, ainda que seja uma cidade enorme com 12 milhões de habitantes, tem muita pobreza e tem muitas questões complicadas para resolver. Então, essa discussão de como é que a gente encaminha um projeto para essa cidade, ela é urgente, e a grande preocupação, acho que de quem acompanha, né, e de quem dialoga é quais são as arenas políticas também para a gente pensar esse projeto e para entender como é que esse projeto vai ser implementado e encaminhado para fazer com que a cidade de São Paulo seja mais integrada, seja mais justa e seja aderente às mudanças climáticas. Quando você conversa internamente da prefeitura, tem várias pessoas pensando dentro da burocracia, dentro das secretarias, pensando em diferentes projetos. Isso é muito interessante. A grande questão é como é que isso está coordenado e se isso gera uma visão de todo. Essa é a dificuldade, porque você precisa fazer com que todo mundo reme junto para o mesmo lugar e organize esses recursos humanos e materiais, né, e financeiros para, de fato, focalizar para uma cidade diferente.
A grande angústia é pensar, a gente viveu os últimos 3 anos com um gasto muito acima, a gente alavancou a despesa corrente, está crescendo a 7%, mas a gente tem dúvida do que é que a gente está fazendo na cidade e a sensação é que os problemas só pioram. Então, tem toda uma dificuldade de governar essa cidade, mas a situação financeira é outra. Então, a gente tem mais recurso, tem capacidade de contratação de operação de crédito, coisa que a gente não tinha, e isso precisa ser pensado agora. Acho que deu 100 dias de governo, é o momento de estabelecer esse diálogo e pensar qual é o projeto político, como é que isso vai ser implementado, o que a gente quer de cidade de futuro. Não pode ser essa perspectiva sempre anual ou só de curto prazo. Para mudar essa cidade, para melhorar essa cidade, a gente precisa de um investimento de mais médio prazo, ainda considerando tudo que é instável, né? Então, São Paulo tem essa postura de ser meio independente do governo federal, e aí vai fazendo os pequenos planos e pequenos ajustes, pequenos gastos, mas isso não se sustenta e a cidade vai ficando cada vez mais inóspita, mais insegura e mais difícil, apesar da sua riqueza, né, de recursos e da sua capacidade de arrecadação. Enfim, comentando aqui questões mais de perspectiva orçamentária, mas que também tem muito a ver com essa discussão da política que o Marco está falando. Eu acho que a gente precisa ter uma noção de que é o núcleo político e de qual que é o projeto político desse governo e como é que esse núcleo político dialoga com a sociedade, quais são os canais, as arenas de diálogo para uma construção coletiva para uma cidade de futuro. Isso é algo que precisa ser construído. Ainda que tenha um monte de audiência pública, se isso não tem um compromisso, né, e não tem um diálogo propositivo, isso fica muito difícil a gente conseguir fazer interação e participação. Muito obrigado, Úrsula. Tentando fazer uma síntese aqui, você faz uma pergunta importantíssima. Você tem um orçamento extraordinário, um orçamento de Estado rico, muitos recursos para mobilizar e um orçamento que melhorou muito nos últimos anos. E aí você questiona, qual é o projeto político para isso? E aí as coisas começam a se complicar, porque aí os americanos têm definições melhores do que as nossas, né? Quando eles separam politics de policies, né? Quando você pergunta qual é o projeto político, você está falando em policies. Quer dizer, o que fazer com isso? Como melhorar a vida na cidade de São Paulo? Acontece que o Marquinho, a perspectiva que ele coloca é uma perspectiva de politics mesmo. Quer dizer, o projeto político no sentido político eleitoral de disputa de poder. E aí a minha questão aqui para vocês, a gente vai abrir para as perguntas, é que eu conheço a cidade de São Paulo desde que eu nasci aqui e vivi. Na verdade, desde o governo Jânio, né, Marquinho, que a gente acompanha isso né, desde a primeira eleição direta, depois da... gente, faz tempo. Quer dizer, o Fernando Henrique sentou na cadeira e o Jânio, no primeiro dia de posse, pega o desinfetante. Nádegas indevidas sentaram-se aqui, né, as nádegas indevidas do Fernando Henrique. E é interessante, Úrsula, porque a gente vai vendo que você tem ali a gestão indireta do Mário Covas, prefeito indicado pelo Montoro, que tenta reorganizar a cidade que ele pega, se eu não me engano, é do Miguel Colassuono, alguma coisa assim, uma prefeitura quebrada. Covas faz uma reestruturação, o Jânio vem, quebra, o governo Erundina foi um desastre, quer dizer, você não tinha... Eu vivi isso. Não tinha equipamento, não tinha carro, tinha um monte de motorista sem ter carro para dirigir, né? E quando a prefeitura se reestruturou e comprou automóveis, os motoristas se aposentaram. Mas, enfim, se reestruturou. Veio o governo Maluf, Pita, aquilo arrebentou novamente a cidade. Vem a Marta, o Serra, a Sabe. Quando o Fernando Haddad pega, a prefeitura já está estourada novamente. Aí é um problema terrível de renegociar a dívida do município com a Dilma. Foi um momento de muito desgaste dentro do próprio PT, por conta de serem 2 núcleos de poder, fora a tarifa dos 20 centavos e tal. Mas se reestrutura. Vem o Dória novamente com uma perspectiva de disputa de poder, né, queimando a largada para ser candidato à presidência da República a partir de São Paulo, mas aquela reestruturação da dívida melhorou muito o perfil da cidade. Agora, a impressão que eu tenho é que Fernando Haddad, Dória, Bruno Covas melhoram o perfil e esse projeto político tende a piorar novamente o perfil financeiro da cidade. Porque o dado que você está colocando, que ele é o mais preocupante, é que as despesas crescem num ritmo muito maior do que a receita. Ou seja, daqui a pouco a gente está discutindo novamente uma cidade quebrada que precisa renegociar as suas dívidas. Quer dizer, a gente não consegue
dá o salto de qualidade que a cidade pode ter, porque tem recursos, e precisa ter, porque são 12 milhões de pessoas que estão colocadas aqui. Quer dizer, é uma daquelas tragédias brasileiras. Porque... Só vou colocar um adendo que eu esqueci de falar. O tipo de investimento que a gente faz importa. Porque se eu invisto em algo que melhora, que reduz tempo de distância de trabalho-casa, né? Invisto em mobilidade, reduz o tempo, eu tenho um ganho econômico. Se eu invisto em moradia, que reduz o gasto da pessoa com habitação, isso também tem impacto econômico. Se eu fizer um investimento que é de muito curto prazo e que em breve vou ter que fazer de novo, tipo recapeamento, tipo asfalto, o efeito multiplicador disso é muito baixo. Então, se eu gastar 10 bi com isso, em vez de gastar com 10 bilhões, o mesmo valor, em outros tipos de investimento, o impacto no PIB da cidade é completamente diferente. Então, a estratégia de uso do recurso, a alocação do recurso importa. E a gente não está conseguindo focar nisso. Ou seja, um grande conflito entre politics e policies. É só pegar carona na questão que a Úrsula destacou do investimento em armas, não é, em segurança. A Quest de hoje mostra que é a principal preocupação do brasileiro. Não é um problema circunscrito a São Paulo, não é? E a retórica dos governadores do estado também é um problema do governo federal. O governo federal não age, não é? Então, essa fatura, o preço que está sendo pago pelo governo federal é altíssimo, quando na realidade é um problema compartilhado, não é? Sobretudo com a responsabilidade maior do governo do estado ainda, não é? Então, Carlos, quando você fala é um projeto de poder, quando a gente vê a quantidade de dinheiro que está se investindo em segurança pública no município de São Paulo, isso fica bastante claro. Por quê? Porque essa é a pauta que vai se disputar poder, sobretudo na próxima eleição estadual e federal. Dentro desse raciocínio da Úrsula, de que o tipo de investimento importa, quer dizer, qual é o ganho com esse tipo de gasto que não parece ser capaz de gerar resultados efetivos, né? Na segurança é uma coisa complexa. Vocês sabem que a segurança, principalmente os estados que gastam, né? 80% do gasto é estadual. Mas os municípios têm crescido nos últimos anos o seu gasto. São Paulo hoje gasta na Secretaria de Segurança 1,7 bi mais ou menos. O que a gente não percebe é um outro gasto que ele faz com segurança que não está na secretaria, está em várias outras secretarias, que é a contratação de serviços privados de segurança. Para o verde, para a educação, para a saúde. É mais 1,5 bi. Então, a gente gasta o dobro do que aparece na Secretaria de Segurança com segurança. Só que qual é o papel do município na segurança? Isso não está claro, porque, em tese, Guarda Civil, gente, não é para prender ninguém, nem para... É uma segurança patrimonial, mas o que a gente está fazendo com a Guarda Civil é que ela tenha papel e perspectiva de polícia, né? Por quê? Porque a situação é grave, todo mundo tem que colaborar e os municípios, isso não é só São Paulo, começaram a agir dessa forma. Então, a gente começa a colocar mais recurso nisso para fazer este papel. Se isso rende uma solução de sensação de segurança, a gente ainda não conseguiu perceber. Então, São Paulo gasta com a guarda e esqueci de falar, a gente também gasta com uma questão chamada operação delegada, não sei se vocês já ouviram falar, que a gente repassa recurso para a PM do Estado de São Paulo para que os PMs atuem em locais específicos do município, né, nos horários de folgas deles, enfim, a gente paga um a mais para a PM, não só São Paulo e outros municípios também, para fazer essa atuação. Então, essa é uma questão que tem ocupado um volume importante do orçamento do município e que também, de novo, essa é a estratégia que a gente tem que fazer em segurança e tem uma perspectiva que muitos subprefeitos agora têm esse papel mais... O subprefeito da Sé acabou de ser mudado nessa perspectiva, né, num papel mais ativo de coordenação de uma atuação de segurança na região, ali nos perímetros do centro. Então, tenho dúvidas do que a gente vai colher desse recorte. E está aberta para perguntas. Marcelo? Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Úrsula. Eu tento não fazer muitas perguntas aqui, eu gosto mais de ouvir, mas hoje eu não vou resistir com vocês. Tenho, na verdade, logo duas. Uma mais geral e uma bem contextual. A geral é sobre o papel do vice. A gente, em São Paulo, tem, enfim, sofrido um pouco com esses vices que nas eleições ficam um pouco às sombras, né, e acabam depois tendo um protagonismo importante. E eu acho que nem foi exatamente esse o caso do Ricardo Nunes, porque na eleição do Bruno já havia uma grande discussão sobre o estado de saúde dele. Algumas pessoas tentavam levantar esse debate. Mas, enfim, há alguma perspectiva
para um debate mais geral sobre o papel do vice, enfim, eu acho que esse é um tema que me parece relevante e eu não vejo muito ninguém puxando esse debate. E a questão mais contextual é sobre a relação do Ricardo com a Câmara dos Vereadores. Nesses 100 dias desse novo governo, tem surgido algumas notícias indicando algum grau de atrito, e eu confesso que não consigo avaliar se esse atrito é real ou se é fumaça, né? Assim, se é algo, enfim, ele surge da Câmara e me parece não ser nada muito significativo, mas eu queria ouvir a impressão de vocês sobre isso. Bom, acho que sobre os vices, Marcelo, é uma questão geral, né? Vale para governo do Estado, vale para presidência da República, não é? Eu acho que é um debate que precisa ser melhor enfrentado, não é? No caso de São Paulo, você tem muita razão, não é? Mas apesar do estado de saúde do Bruno Covas, de certa forma, fazer com que esse debate entrasse na agenda, era um debate também absolutamente incômodo, não é? Pelo que ele poderia significar naquele momento, não é? Sobre a Câmara Municipal, essa Câmara Municipal mudou muito de perfil. Você tem um grupo hoje de influencers que se colocam como independentes. Tá? Ou seja, apoia o prefeito, pega emenda parlamentar, mas o compromisso que eles têm com a atividade que eles desempenham, se precisar enfrentar a prefeitura, cobrar o prefeito publicamente, como tem feito, né? A menina do MBL, o cara ligado ao Nicolas, né? Tem acontecido. Tem 3 CPIs, se não me engano, né? Que o prefeito está querendo, de alguma maneira, inviabilizar a qualquer custo e que estão sendo articuladas por esse grupo. Agora, isso também é um sintoma, Marcelo, de um outro debate importante, não é? Hoje, os legislativos, de maneira geral, não têm mais capacidade de produzir política coletiva, não é? Ou seja, os partidos têm pouca influência sobre as suas bancadas, não é? Ou seja, se a gente lembra, o Carlão sabe melhor do que eu, o Fernando Henrique governava com 4 partidos, né, Carlão? 4, 5 partidos, ele tinha 60% da Câmara dos Deputados. Hoje, nenhum presidente da República governa com menos de 15 partidos. Ou seja, é uma fragmentação gigantesca e, ao mesmo tempo, quando você traz um partido para o governo, como o Lula, por exemplo, trouxe a União Brasil, não significa que a bancada vem. Ou seja, parte da bancada não vem. Não é? Isso está valendo para a Câmara Municipal de São Paulo também. Não é? Ou seja, a gente tem que ficar aí bastante atento. E esse movimento das emendas impositivas, ele foi puxado pela bancada, pela base de apoio do próprio prefeito, inviabilizado por uma ação do próprio prefeito, não é? Ou seja, nós temos uma crise de estrutura política que ela é profunda, e ela reflete aí num conjunto de questões que desafiam a nós todos hoje, não é? Que vão desde o papel das emendas parlamentares, a que ela tem servido, o impacto delas lá na ponta, falta de transparência, aquela coisa toda, a gestão do dinheiro dos partidos, do fundo eleitoral, do fundo partidário, não é? Ou seja, um monte de incômodo que a gente percebe. E sem contar que a cada eleição, quando tem prestação de contas, a própria classe política muda a regra para fazer aquilo que era, de alguma maneira, considerado transgressor caber na normalidade. Então, eu me sinto assim muito incomodado com o destino do jogo político e da regra que o jogo organiza hoje, não é? E isso, de certa forma, se reflete nos 3 níveis de governo. Tá? Marquinhos, no caso de São Paulo, da Câmara dos Vereadores, o Milton Leite faz falta? Olha, o Milton Leite tem prepostos, né, Carlos? Ou seja, tem 2 assessores dele que foram eleitos vereadores. Um deles ele queria bancar para a Câmara Municipal. Conversando com o procurador da Câmara, a Úrsula conhece muito bem ele, eu não vou falar o nome aqui, ele disse que faz uma falta enorme. Tá? Ele fala, olha, gostem ou não do Milton Leite, ele coordenava alguma coisa. Agora a Câmara está absolutamente descoordenada. Eu acho que tem uma questão importante que pode estar acontecendo. Quando a gente pensa nessa discussão de emendas parlamentares, hoje todo mundo pensa direto no orçamento secreto, no governo federal. São Paulo negocia, tem a base, né, o vértice lá, a governabilidade, negociando emendas desde sempre, todos os prefeitos. Sempre uma divisão entre os 55, manda uma dotação, quando manda a proposta orçamentária, divide, todo mundo faz, e durante o ano vai executando essas emendas conforme as votações vão acontecendo. Mas é possível que entre o final do ano passado, a coisa da eleição, segurar um pouco o orçamento nesse começo de ano, você tem sempre a possibilidade das oscilações no tempo da execução incomodarem parte dos vereadores que votaram e que tem lá as emendas, que estão lá, tem um sistema de controle das emendas.
Um sistema enorme, né? A Vivian conhece bem. São Paulo criou um sistema de controle de emendas, as individuais, as coletivas, muito antes dessa discussão de Eduardo Cunha, muito antes. Então, só que elas não são impositivas. Então, tudo depende do apalavrado e do combinado. Se você não cumprir o combinado, o negócio começa a ficar atritado. Na ausência de uma pessoa coordenadora do combinado, porque o Milton Leite era o coordenador do combinado, ele combinava tudo. É um enforcement, na verdade. Exato. Aí, o que um grupo empoderado vai fazer? A gente precisa de um enforcement maior, vamos torná-las impositivas, porque a gente não fica mais dependendo de ter que ficar batendo na porta de cada secretaria. E não tem mais o coordenador forte que garantia, né? Exato. Então, está faltando essa articulação aí entre o núcleo, né, da dominância. São Paulo teve sempre a dominância do executivo, nesses acordos, com uma Câmara completamente fragmentada, mas com esse enforcement que foi dado e que quando o Milton Leite assumiu isso, que antes já foi Brasil Vita, já foram vários, agora fica meio órfão e que precisa achar outro ponto de equilíbrio. Boa noite, professores. Primeiro, obrigado pela fala, foi muito interessante. O meu nome é Nicola, eu trabalho na Secretaria de Planejamento da Prefeitura, então está sendo muito legal ter essa conversa sobre o assunto que a gente trabalha todo dia lá. E eu fiquei com 2 pontos, um deles é bem rapidinho, acredito, eu vou ficar mais no outro. Professora, quando a senhora falou sobre a parte da segurança, 1,5 bi é da SMSU, é da Secretaria de Segurança, só que teria 1 bi que seria só de segurança privada. Se você somar os contratos de segurança privada, são uma miríade. Na Secretaria de Educação, é super difícil fazer isso, tá? Porque você tem que buscar por elemento de despesa. Você quer fazer? Eu queria entender um pouquinho melhor o que era esse outro 1 bi a mais. Então, você tem que puxar esse tipo de contrato dentro de serviço de terceiro. Eu posso te falar depois, se você quiser fazer, como é que faz. Perfeito. Porque isso faria com que o orçamento de segurança, enfim, proporcionalmente ao resto seria muita com coisa. segurança, não é o orçamento da secretaria, mas Sim. o gasto com segurança, né, além da guarda, o privado, ele é muito representativo. Seria tipo a 7ª Dobra, secretaria. Pensa bem se você quer fazer. Não, mas temos uma boa relação. Mas aí a outra pergunta que eu queria fazer era em relação o quanto essa parte da relação com o legislativo, porque no governo federal a história é que do governo Temer para cá, o legislativo tem tido um poder muito maior, principalmente com o fato de que as emendas elas não são mais a moeda de troca que elas eram há muito tempo atrás. Me corrija se eu estiver errado. Eu não entendi bem se esse é o cenário da prefeitura hoje. Se o executivo da prefeitura ainda consegue usar essas emendas como uma moeda de troca mais do que o governo federal. Porque pelo que eu entendi, o governo federal não está mais conseguindo fazer como era na época do Lula 1, 2, FH. Então, o governo federal, com a impositividade que foi numa escalada, né, das individuais para a bancada e agora com toda a pressão de emendas de comissão, ele perdeu a discricionariedade e o Congresso decide as emendas independente do que ele queira. Então, de fato, ele vai ter que fazer. Em São Paulo não existe a impositividade. Então, você faz a barganha, aprova as emendas, coloca no orçamento aprovado, lá no Diário Oficial, tal, tem as emendas, tem até uma marcação no orçamento com o ezinho, que é a emenda. Agora, para ela ser executada, depende da governança do orçamento de cada secretaria, de fazer o processo. E ela pode não ser executada por N motivos, ou pode demorar, não ser no ano, porque ela não é obrigatória. Ela depende de uma negociação e da execução do ano. Então, ela pode ficar sendo segura até uma nova votação, pode estar sendo segura para uma relação com esse grupo, esse vereador. E o que os vereadores de São Paulo estão querendo fazer, estou entendendo, não estou acompanhando isso especificamente, mas estou entendendo, é fazer o que o Congresso fez no governo federal, transformar em positiva. Porque aí ele não precisa mais barganhar nada, vai ter que fazer. Entendeu? E a outra diferença importante, o espaço que as emendas ocupam na discricionariedade de São Paulo é bem menor do que o espaço que as emendas ocupam no governo federal. Então, as emendas discricionárias do governo federal chegam a quase 40% da discricionariedade. São Paulo é menos de 10%. Então, dependendo do que eles façam, pode virar um problema, né, de gestão. Só complementando, Nicola, um pouco da história da relação da Câmara com o Executivo, né? Acho que até a gestão Marta, os vereadores brigavam muito por subprefeituras.
Tá? E lá atrás era por controle de administrações regionais, porque controlar esses postos descentralizados na cidade não era só fazer poda de árvore, né? Tinha um pouco de orçamento, tinha discussão descentralizada de orçamento, se não me engano o Serra centralizou tudo. E o clientelismo todo. Né? E o clientelismo todo. Né? O Serra centralizou tudo, esvaziou as subprefeituras, e hoje as subprefeituras não são mais máquinas de multiplicação de votos. Né? Então aí essa questão de você conseguir levar recursos via emenda acaba tendo um peso crucial. Então, acho que isso é muito visível no governo federal pelas questões que, obviamente, jogam holofotes para o governo federal, mas não é diferente no governo do Estado. Acho que, recentemente, o Tarcísio, para aprovar toda a mudança lá na Sabesp, teve que fazer uma, digamos assim, uma distribuição de recursos de véspera muito forte também. Agora, o aprendizado é grande, viu? Tem muito estado que as assembleias estão aprovando a impositividade das emendas. Impositividade, o aprendizado tá? institucional está em todo é esse o incômodo a qual eu estou me referindo. Eu esqueci uma questão também ligada ao vice. A política tornou-se muito imprevisível. Né? Então, alguém que está lá como vice para ser absolutamente alguém que vai ocupar o espaço para promover uma aliança pode, de uma hora para outra, assumir o posto e tocar a vida. Né? Então, assim, como os partidos perderam centralidade, a política também perdeu previsibilidade, o que é péssimo. É inevitável. Eu vou ter que falar sobre isso também. Bom, está ali a Bianca que está estudando exatamente essa questão das emendas parlamentares. O pessoal está avançando nisso. O jogo, mais ou menos, foi o seguinte, Nicolas. Não tem nada que o legislativo mais goste, mais aprecie do que um executivo fraco. O que houve na última década no Brasil, já no primeiro governo Dilma, mas sobretudo no segundo governo, e aí Bolsonaro e até aqui, foi o enfraquecimento do executivo. Para a gente entender isso tudo, a gente vai ter que recuperar a figura do Eduardo Cunha, que começa relatando medida provisória, que também era um outro instrumento que o governo federal tinha de muito poder na mão e perdeu. A tramitação mudou. Então você pega o Eduardo Cunha relatando medida provisória, crescendo politicamente, fazendo negócios ali, se transformando no líder do MDB, que era o grande partido dessas negociações na Câmara Federal, e dali, coordenando todo esse processo, ele vira presidente da Câmara, e aí, no momento em que a Dilma está fragilizada, e vem o Temer, que é o primo inter pares de todo o baixo clero do Centrão, né, que vira presidente da República. Eles conseguem impor uma mudança estrutural fantástica, que é agora as emendas são impositivas. Eu não preciso mais de cargo. Eu não preciso mais ter um ministro. Eu tenho as emendas diretas. Esse processo é tão profundo que você tem que recuperar, de certa forma, o Vitor Nunes Leal, quando ele falava do coronelismo inchado e voto, para chamar agora de coronelismo emenda e voto. Isso se deu no nível federal, e é claro que as assembleias legislativas, que sempre foram um zero à esquerda, nunca... O governador sempre controlou as assembleias legislativas, é claro que as assembleias também querem a sua autonomia. O livro do Fernando Abruzzo, Os Barões da Federação. As assembleias legislativas também querem e as câmaras dos vereadores também querem, porque é claro que é uma autonomização do legislativo em relação ao poder, porque vai ter o controle do orçamento. Isso é um processo que, a priori, se você ouvir o Arthur Lira dizendo, ele vai falar que é mais democrático, porque agora, tal. Só que tem um grande problema. No nível federal, o deputado se transformou num vereador federal, porque a relação direta com o município não se discute mais o país na Câmara dos Deputados. Não tem mais isso, não existe. E também não vai se discutir mais a cidade. Vai se discutir o quê? A emenda lá para a Capela do Socorro, enfim, tal, né? O que se tentava fazer antes, controlando as administrações regionais, que depois chamavam subprefeituras e que não vingaram porque o poder estava concentrado na mão do prefeito. Isso não existe mais. Isso é uma mudança profunda na organização política do país que a gente ainda vai observar onde que isso vai chegar, e já tem gente como a Bianca estudando. Eu quero agradecer imensamente. Você quer falar mais alguma coisa, Marquinhos? Já que você falou do Eduardo Cunha agora, né? O Arthur Lira era a pessoa que distribuiu as emendas. O Eduardo Cunha era a pessoa que distribuiu o dinheiro dos financiadores para os deputados. É só para a gente ver o peso do dinheiro na política, quer seja de emenda, quer seja do financiamento privado. Tá? Tem uma outra mudança estrutural, conversando com um grande, não sei se ele é um ex-grande empreiteiro ou se ele é um grande ex-empreiteiro, não sei exatamente qual é a do cara. Ele me dizia o seguinte: olha, mudou, porque antes você tinha o financiamento privado, e aí as empreiteiras elas levavam um projeto para os governos,
né? Bem ou mal, elas tinham projetos, grandes obras, que você pode questionar a validade dessa obra ou não, mas foi daí que você teve grandes obras no Brasil, grandes usinas, enfim e tal, e que tinha uma negociação ali que passava pelo clientelismo, passava sim por corrupção, mas você tinha a obra e o Congresso fazia o negócio dele direto com os ministros. E o financiamento privado de campanha coordenava esse processo. Com o fim do financiamento privado de campanha, com a autonomização das emendas, com o fundo partidário em valores estratosféricos, com o fundo eleitoral em valores estratosféricos e o Caixa 2, você não precisa mais recorrer à empreiteira. O que não significa que você acabou com a corrupção. Você começou a estabelecer a corrupção agora em outro nível, outro parâmetro, né? Uma sugestão aqui, não vai vir aqui conversar sobre isso, mas seria muito interessante ouvir o Flávio Dino, né, para saber exatamente qual é a grande questão, o grande embate sendo travado hoje pelo Supremo com o Legislativo em torno disso. Enfim, a pergunta que você fez não é nem um pouco trivial e a gente já começou a fazer um outro café com políticas aqui sobre um outro tema. Eu quero agradecer imensamente ao meu amigo Marco Antônio Teixeira, da GV, por estar aqui com a gente mais uma vez. Quero agradecer muito a Úrsula também por estar aqui com a gente de novo. E o que a gente sempre fala no Café com Políticas é que não adianta a gente querer conversar muito, tem que conversar sempre, né, para poder manter sempre o diálogo. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem de olho na programação, a gente está fechando eventos agora para maio e junho, né, sempre assim, num clima leve, descolado, com um pãozinho de queijo e um cafezinho para a gente interagir, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a vocês. Uma salva de palmas dos nossos convidados, por favor.